Olá a todos, episódio 19 de Shemor Bet. Então, para fazer um recap, né? Ficamos um tempo sem ter aulas. Então, para fazer um recap, uma revisão, o que está acontecendo aqui nesse livro de Shemor Bet? Basicamente, no fim de Shemuel Aleph, do primeiro livro de Samuel, o Shaul morre numa guerra e Shemor Bet começa a ascensão de Davi. E Davi vai subindo e subindo e subindo. Nos primeiros 10 capítulos, Davi vai de um Zé Ninguém. Na verdade, não era Zé Ninguém, ele já tinha sido um general e tinha um grupo que seguia ele, claro. Então não era Zé Ninguém, mas basicamente não tinha nada para ser rei de Israel inteiro. E não só Israel inteiro, ele conquista todos os reinados à volta e todo mundo está subjugado a ele. É a primeira vez e uma de poucas vezes que a Israel chega até o Nehar Perat, até o rio Eufrates. O reino de Israel chega até o rio Eufrates. Então é uma ascensão direta de Davi, uma ascensão foguete, na verdade passa bastante tempo. Ele reina 7 anos em Hebron, depois vai para Jerusalém, continua vencendo, unifica o povo. E essa era a visão de David HaMelech, era unificar o povo. Essa era a grande visão, e por isso que ele foi para Jerusalém, certo? Esse é todo o propósito de David HaMelech, era tentar deixar um reinado com o povo unificado, certo? E aí, infelizmente, no capítulo 11, capítulo Yud Aleph, ele tem o Het com Batsheva, ele erra não só um erro normal, ele erra um erro pesado, e do jeito que o Tanakh coloca, do jeito que o livro coloca, parece que isso é a causa, é o catalisador para as futuras a futura descida de Davi, né? Porque desde o Perek Yud Aleph, desse erro, começa a ter problema após problema e começa meio que uma decaída de Davi, certo? Então a gente falou primeiro da morte do filho de Batsheva, né? E depois a gente falou da história de Amnon e Tamar, uma história terrível para a família de David. E depois a gente vê que Avshalom mata Amnon, certo? Isso a gente viu no último episódio. E Avshalom, ele mata Amnon, o primogênito de Davi. Amnon é morto. E aí que a gente parou no último episódio, o Avshalom ele foge para Geshur, como a gente falou, e o Davi fica em Jerusalém. Mas o Tanakh conta que o Davi acabou se consolando pelo seu filho morto, mas pelo Avshalom não, porque o Avshalom ainda está vivo, ele não se consolava que o filho ficou longe dele. Ele ainda estava com, apesar do filho ter matado outro filho, ele ainda é um filho, e Davi sentia falta de Avshalom. O Yoav ficou sabendo disso, ele conversava com Davi, certo? Ele ficou sabendo que Davi estava com falta de Avshalom, estava sentindo falta, e ele faz um plano para tentar trazer Avshalom de volta. O Yoav, né, que é o general de Davi, ele provavelmente também estava preocupado com a questão militar. Então, se Avshalom está com o rei de Geshur, que é o rei vizinho, isso pode acabar sendo um ponto de revolta ou um ponto de ajuda para quem for se revoltar contra o reinado de Davi. Então, ele acha uma ideia prudente trazer Avshalom de volta. E para isso, ele chama uma mulher muito... o Tanakh conta, o Sefer Shemuel conta, uma Isha Chachama, uma mulher muito inteligente, muito sábia, de Tekoa. Tekoa é para o sul, uma cidade ao sul de Jerusalém. Ele traz essa mulher, prepara toda uma história, ela se faz como se fosse uma viúva, ela chega para Davi e fala, o Davi, ele era juiz, certo? Ele julgava o povo, certo? E principalmente em casos que precisa da ajuda do rei, como a gente vai ver nesse caso essa mulher de Tekoa, ela
ela inventa uma história onde ela precisa da ajuda do rei. Porque qual é a história que ela diz? A história é que ela perdeu o marido, ela é viúva, e ela tinha 2 filhos. Só que um filho dela matou o outro filho. E agora toda a família tá falando para ela que ela tem que julgar o filho que é o assassino. O filho assassino tem que ser julgado e provavelmente uma boa chance de ser condenado à morte. E ela tá desesperada. Ela falou: vou perder, eu já perdi um filho, agora eu vou ter que perder mais um filho. Então ela conta isso para Davi. E o Davi realmente fala: eu entendi, o que você fala está correto, pode ficar tranquila, mas ela não está satisfeita. Ela quer escutar uma resposta de Davi agora. Ela fala: não, tudo bem, eu entendo, meu rei. Você não quer... você não é tua culpa. A minha família vai querer matar esse filho que sobrou, vão querer julgar ele, sentenciá-lo pelo que ele fez, e eu entendo que o rei não é culpa do rei. O Davi escuta isso de novo, ele fala: não, de jeito nenhum, eu vou proteger, pode deixar que eu sou responsável para que ninguém encoste no seu filho. E aí ela, um pouco assim mal, fala para Davi: mas meu senhor rei, posso falar uma coisa? O rei fala. Ela fala: será que não é a mesma coisa com você, certo, rei? Você tem 2 filhos e por causa que um matou o outro, agora você não quer mais dar chance para o segundo? Tem alguma, talvez, similaridade. O Davi escuta ela e fala: o Yoav está por trás disso? Não minta, por favor. E ela fala: sim, você tem toda a razão, você é muito inteligente, meu rei. É exatamente o Yoav que está por trás disso, ele que me falou para fazer todo este toda esta encenação, certo? E aí o Davi ele vai para Yoav e fala para Yoav que concorda: tá bom, você me convenceu, realmente isso que a mulher Tecoit, essa mulher de Tecoa, ela falou, faz sentido, pode ir lá buscar, vai. E o Davi manda oficialmente, manda o general dele, Yoav, ir buscar o Avshalom, mas ele fala para o Yoav: quando voltar para Jerusalém, eu não quero ver ele. Simplesmente deixa ele voltar, mas eu não quero ver ele. Foi muito pesado o que ele fez, matar o Amnon, uma coisa que não se faz. Eu não quero ver ele. Ele vai direto para a casa dele. O Yoav vai para Geshur e traz o Avshalom, como o Davi falou, direto para a casa dele. E fica nisso. Agora o Yoav, ele já não tem mais tanto todo ímpeto de Yoav para fazer isso era para exatamente trazer o Avshalom, ele não ficar num reino inimigo, o filho de Davi. Isso é um perigo nacional, vamos dizer assim, é uma ameaça nacional futura, uma possível ameaça futura, certo? Uma vez que ele já está na casa dele, o Yoav está mais tranquilo, mas o Avshalom, por outro lado, não está tranquilo, certo? O Avshalom, ele começa a ficar bravo, começa a passar o tempo, ele, cadê? Eu quero falar com meu pai, com Davi, eu vim aqui para quê? Aí ele passa 1 ano, passa 2 anos, a gente vê de novo a paciência de Avshalom, que a gente mencionou na última vez, que também foram 2 anos que ele esperou, aqui também passa 2 anos, e ele realmente não está mais aguentando, ele chama o Yoav não quer falar com ele, ele manda chamarem o chefe do exército, o Yoav não escuta o chamado dele, e aí ele toma uma atitude mais drástica, ele vai lá e queima o campo de Yoav. E aí o Yoav vem furioso para casa dele: o que você está fazendo? Queimou meu campo, certo? Milhões de dólares, provavelmente, em termos de hoje. Um campo, toda a minha comida para o ano inteiro você queimou, o que você está fazendo?
E aí o Avshalom falou, você não veio aqui, eu precisava te chamar de alguma maneira. Eu quero ir para a casa do rei de qualquer maneira, e se ele acha que eu sou Hayav Mitah, que ele me mate. Se ele acha que eu mereço a pena de morte, fala para ele me julgar e eu vou aceitar o que ele falar, mas eu não vou ficar aqui. Era melhor eu ter ficado em Geshur. Por que você me trouxe para Jerusalém? E aí isso acaba convencendo Yoav fala com Davi, e isso também convence o Davi, e os dois se encontram, Avshalom e Davi vão ao encontro um do outro. Davi dá um beijo em Avshalom, mas Avshalom percebe na hora que nunca mais vai ser a mesma relação. Davi, ele esperou esses 2 anos, 3 anos em Geshur, ele ficou mais 2 anos na casa dele, e agora encontrando com Davi ele vê que não tem futuro. Ele achou que talvez ele ainda podia ter chance de ser o rei, mas agora encontrando Davi ele vê que realmente não tem chances dele ser o rei. O Davi nunca vai desculpar ele totalmente por isso que ele fez, por ter matado Amnon, certo? E como a gente falou, o Amnon era o primogênito, o segundo filho do Davi, ele desaparece da história, o Kilav, e o terceiro filho, Avshalom, esperava ser agora o rei, mas não, pelo jeito ele não vai ser o rei, então ele começa a tramar um novo plano. Avshalom começa a tramar devagar um novo plano, porque ele não está disposto a largar o reinado. Isso veremos no próximo episódio. Até lá.